Fala, galera! E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais um encontro do NEFI. Hoje, sobre a linha temática Ciência e Religião. E nós vamos falar nesse encontro de hoje sobre engenharia genética, reflexões cristãs. Como assim? É isso mesmo que você ouviu. Nós vamos falar um pouco sobre engenharia genética e lançarmos algumas reflexões teológicas a respeito, um olhar sobre uma perspectiva cristã, um assunto bem diferente, mas ao mesmo tempo muito legal dentro da nossa linha temática ciência e religião. E eu já quero compartilhar a minha tela com vocês. E, pessoal, antes de compartilharmos a tela, aqueles recados básicos, né? Se você ainda não segue o Nefi nas redes sociais, siga a gente lá no Instagram, @NefiEstudos, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva. Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Todos os nossos encontros de todas as nossas linhas temáticas são gravadas e disponibilizadas aqui no YouTube logo em seguida, tá bom, galera? Então, deem essa força para a gente aqui no Nefi, é muito legal, e a colaboração de vocês, a participação de vocês, a interação de vocês é muito importante. Se vocês quiserem fazer parte também do nosso grupo de participantes no WhatsApp, é só você deixar o seu número com DDD no direct do nosso Instagram, tá bom, galera? Sem mais demora, já quero compartilhar então a minha tela com vocês. Acho que já está aparecendo aí, né? E beleza, já está aparecendo. Bora falar um pouco sobre esse assunto, então. Engenharia genética, reflexões cristãs. E o material que eu tenho utilizado nos últimos encontros da linha temática Ciência e Religião é o livro do Walter Kaiser Jr., tá? O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade. Um livro bem legal, onde o Walter Kaiser vai tratar de vários assuntos e lançar reflexões cristãs, uma perspectiva teológica sobre esses assuntos, tá bom? No nosso encontro, onde falamos sobre aborto, nós utilizamos esse livro, né, essa obra do Walter Kaiser, e nesse encontro de hoje também estamos utilizando ele, tá bom, galera? Pessoal, vamos lá. É inegável os avanços no campo da genética, né? São avanços impressionantes nos últimos anos, né? A gente vê aí o volume de trabalho produzido, né, que dobrou nos últimos anos. Não restam dúvidas de que a engenharia genética, essa tecnologia, ela já ofereceu e continua oferecendo uma grande variedade de novos dispositivos, né? E muitos deles, obviamente, prometem efeitos positivos, mas vários deles também acarretam avanços nocivos, ou pelo menos questionáveis de uma perspectiva ética. Então, pensando nisso, nós estamos trazendo esse tema para o nosso encontro de hoje, tá bom, pessoal? E quando a gente fala de engenharia genética, a gente fala de uma área que ela promete redesenhar completamente organismos existentes, né? Inclusive homens e mulheres, né? De maneiras que nós jamais imaginamos como possíveis. Se nós contarmos aí de anos atrás, nunca se imaginaria chegar aonde a engenharia genética chegou e tem chegado e provavelmente vai chegar, né, no futuro. Então, o volume de avanços dentro dessa área é enorme, é gigantesco. Então, é uma área muito, muito legal. E quando a gente fala de engenharia genética, as primeiras descobertas dessa engenharia genética, a gente traz aqui alguns nomes, né? O primeiro nome, né, é o Gregor Mendel, né? Ele era um monge agostiniano e ele constatou algumas unidades hereditárias presentes em mudas de ervilhas, né, no mosteiro onde ele vivia. Então, ele fez essa constatação. Mas uma descoberta significativa, ela se dá na década de 50, né, com o James Watson e o Francis Crick,
porque eles identificam aí, né, a estrutura física dessas unidades hereditárias, e dentre essas unidades hereditárias está o DNA. Agora, para além dessas primeiras descobertas, quando a gente fala de engenharia genética, é impossível nós falarmos desse tema sem mencionarmos o projeto Genoma Humano, né? E esse projeto Genoma Humano, ele foi liderado, ele foi capitaneado aí, né, pelo Francis Collins, né? E o Francis Collins, ele é um cientista evangélico, né? O Francis Collins, na verdade, ele é um PhD em físico-química pela Universidade de Yale. E ele é um geneticista cristão, né? E o Francis Collins, ele é conhecido pelas suas descobertas marcantes de genes, de doenças, e principalmente por ter liderado, né, esse projeto chamado Projeto Genoma Humano, que durou aí 15 anos e custou para o governo americano, acredite, meus amigos, 3 bilhões de dólares. Sim, 3 bilhões de dólares, galera. E o que é muito legal é que, a partir dessas pesquisas lideradas pelo Dr. Collins, essas pesquisas identificaram pela primeira vez cada gene do corpo humano e descobriu-se que um conjunto completo de DNA, que é o que se chama de genoma, né, ele contém aí 3 bilhões de fragmentos de informação. Gente, 3 bilhões de fragmentos de informação é muita coisa. Eu não consigo imaginar, de verdade, 3 bilhões de fragmentos, aquela coisa, galera, é algo surreal. Mas, ao mesmo tempo, é para a gente ver assim, a grandiosidade desse projeto e, ao mesmo tempo, a complexidade que é a engenharia genética aí, né? Então, ele descobre ali, juntamente com sua equipe, né, esse conjunto completo, né, do genoma do DNA, né? O DNA, gente, na verdade, a gente colocou a descrição aí na tela para vocês. O DNA, ele é um composto de ácido, né, desoxirribonucleico, responsável pelo controle do nosso desenvolvimento desde a concepção até a idade adulta. O que significa, pessoal? Esse ácido, ele carrega instruções genéticas, né, para o desenvolvimento, funcionamento, crescimento e reprodução de todos os organismos. E também de muitos vírus existentes, né? Então, o DNA, ele armazena a informação genética da grande maioria dos seres vivos, né? Ele é o nosso código genético. Nosso código genético, então, ele foi desvendado, né, através desse projeto Genoma Humano, o que é muito legal. E quando a gente fala de engenharia genética, é importante nós discutirmos alguns dos desdobramentos dessa área sob uma ótica cristã, sob uma perspectiva teológica. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre 3 avanços da engenharia genética e depois nós refletirmos um pouco sobre cada uma delas, tá? A gente vai falar sobre a tecnologia do DNA recombinante, a gente vai falar um pouco sobre reprodução artificial, e nós vamos falar também sobre a clonagem da ovelha Dolly, né? Não sei se vocês se lembram, mas em 97 ocorreu aí, né? Cientistas escoceses, eles clonaram uma ovelha, né? A chamada ovelha Dolly, houve uma repercussão mundial muito grande. Eu me lembro que, na época, essa descoberta, né, ela foi amplamente propagada. Então, enfim, começaram a haver várias perguntas, né, sobre isso, né? Nossa, e agora? Clonaram a ovelha Dolly, qual é o próximo
passo, né, em matéria de clonagem. Então, a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas questões rapidamente, tá bom? E depois a gente vai passar aí para perguntas e refletirmos um pouco sobre essas questões, tá bom? Quando se fala de DNA recombinante, basicamente são cortar partes de DNA em pequenos segmentos, e essas partes cortadas, elas são hospedadas no DNA hospedeiro para construir um conjunto novo de circunstâncias genéticas, né? Então, quando você corta essas partes de DNA e insere nesse DNA hospedeiro, isso acaba sendo capaz de reparar algumas sequências genéticas defeituosas, né? E, consequentemente, melhorar a qualidade de vida das pessoas propensas a doenças genéticas. Então, você pega uma parte do DNA, insere num DNA que vai hospedar essas partes, e ele acaba fazendo uma configuração genética nova, e isso tem sido utilizado para tratamento de doenças genéticas, né? Então, basicamente, isso é o DNA recombinante, tá bom, galera? Então, essa é uma inovação da engenharia genética, tá? O tratamento de doenças genéticas, o uso da tecnologia do DNA recombinante. Uma outra inovação aí, né, da engenharia genética é a própria reprodução artificial, né? E quando se fala sobre esse assunto, a gente vê que existem dois tipos de reprodução artificial. A gente tem a chamada inseminação artificial, que é a mais conhecida de todos, né? Essa inseminação artificial, ela pode se dar através do sêmen do marido, né, do esposo, e aí tem essa sigla em inglês, né, AIH, ou então pode ser utilizado o sêmen de um doador, né, que é a sigla AID, né, um doador anônimo, enfim. Então, existe essa técnica da reprodução artificial, que é a inseminação artificial, pega o sêmen, introduz no óvulo ali, né, enfim. E tem também a técnica da fertilização in vitro, né, que é a sigla FIV, né. Então, a fertilização in vitro, né, essa concepção, ela ocorre fora do útero, né. Então, essa concepção ela ocorre fora do útero, eles selecionam ali, né, um embrião, né, numa placa pétrea ali, e o óvulo ele é fertilizado e inserido no útero da mulher. Então, é um processo que começa por fora e depois que há ali a fertilização do óvulo, ele é inserido dentro do útero. Tá? Então, é um processo de fora para dentro, assim, né? A gente pode falar desse modo, né, mais popular. E o que é possível hoje, né, em se tratando de reprodução artificial e gestação, né, consequentemente? Hoje, por exemplo, é possível prever se o bebê que está sendo gestado, se ele vai ter alguma doença genética. Isso já é possível, tá? Hoje também é possível realizar intervenção cirúrgica no bebê ainda no útero, ainda lá no útero lá, antes de nascer. Então é possível, né? A gente já vê, né, cirurgias sendo feitas assim. A gente também vê, né, na engenharia genética hoje, a determinar previamente o sexo do bebê, né, de acordo com os aspectos, os traços, as características desejadas pelo casal, né? Então eu quero um bebê do sexo masculino que contenha mais ou menos esses traços. Quase que você vai fazendo ali montando o bebê, assim, a sua, a sua maneira, a sua escolha, né? Então, tudo isso é possível hoje. E quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente fala, caramba, qual é o limite disso?
né? São coisas que há 50, há 40 anos atrás, gente, acho que ninguém imaginava, né? E hoje a gente vê acontecendo isso, né? Então, assim como a gente vê um avanço tecnológico muito grande nos últimos anos, a gente vê também um desenvolvimento no campo da genética também muito grande nos últimos anos, né? Então, isso é muito interessante e, por isso, é algo a ser observado por nós, né? E tem também, gente, claro, o caso da ovelha Dolly, né? A ovelha Dolly, em 97, né, cientistas da Escócia, eles clonaram, né, uma ovelha e deram o nome a ela de Dolly, né? Então, foi algo muito comemorado aí na comunidade científica, amplamente divulgado, né? Conforme eu disse agora há pouco. Só que tem um detalhe interessante, né? A respeito da clonagem, né? Da ovelha Dolly. Para produzir, ou melhor, para que essa clonagem tivesse êxito, né? Chegasse ao êxito, os pesquisadores eles realizaram 277 fusões celulares. Dessas 277 fusões celulares, foram gerados apenas 29 embriões, que sobreviveram mais do que 6 dias. E desses 29, apenas um nasceu como resultado dessa experiência, que foi a ovelha Dolly. E aí, gente, o Walter Kaiser Jr., no livro dele, ele vai chamar atenção para uma coisa a respeito dessa informação sobre os materiais utilizados para alcançar o êxito na clonagem da ovelha Dolly, que é o seguinte: se a gente aplica essa mesma proporção no caso do ser humano, isso vai significar uma perda de embriões humanos extraordinária, inconcebível. Então, a questão da clonagem não é tão simples assim, porque o material a ser descartado para chegar num êxito, ele vai ser de dimensões gigantescas. A quantidade de material ela vai ser enorme. Então, claro que a clonagem é um avanço e, uau, é incrível a gente olhar, a gente ver, mas quando o Walter Kaiser traz essa reflexão, de fato é algo para a gente parar e pensar, né? Peraí, será que vale a pena, talvez, se descartar tanto material genético para chegar a um resultado? Ou seja, é muito descarte para pouco aproveitamento, né? No final das contas, pouco êxito, né? Então é algo a se pensar mesmo, né? Essa reflexão trazida pelo Walter Kaiser Jr. aí, né? Tem uma frase, né, do Lee Silver, que é professor de biologia molecular da Universidade de Princeton, que é a seguinte: para o bem ou para o mal, uma nova era surge diante de nós. Uma era em que nós, seres humanos, teremos a capacidade de mudar a natureza da nossa própria espécie. Uau! Uma era em que nós, seres humanos, teremos a capacidade de mudar a natureza da nossa própria espécie. É algo realmente para se pensar. Será que a engenharia genética avançará tanto a ponto de mudar a natureza da nossa própria espécie? Interessante. Bem, pessoal, antes de partirmos para as perguntas, como eu disse para vocês, né, esse foi o livro que nós utilizamos como base para essa parte positiva, né, que é o Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, do Walter Kaiser Jr. É um livro bem legal e ele traz vários assuntos bastante interessantes e cuja reflexão é necessária. Então, se você puder, adquira esse livro,
tá? Ele é bem legal, vale muito a pena, tá bom? Porque ele vai lançar um olhar cristão sobre essas principais questões éticas, né, que permeiam a contemporaneidade aí, tá bom? Galera, sem mais, bora para as perguntas. Vamos refletir um pouco aí, né, sobre isso que a gente está conversando aí, né? É um assunto de fato bem legal e eu quero conversar um pouco com vocês a respeito disso, né? A gente pensar um pouquinho sobre esse sobre esse assunto, né? Porque eu acho que temos muitas reflexões aí para fazer e estou ansioso também para ouvir vocês sobre isso, tá bom? Galera, primeira pergunta aí, né, que eu quero fazer nessa noite, nesse encontro de hoje, é o seguinte: e se você está assistindo a gente pelo YouTube, deixe aqui nos comentários a sua resposta das nossas perguntas, tá bom? A gente quer também saber de vocês o que vocês acham sobre esse tema e sobre as perguntas que a gente lançar aqui essa noite, tá bom? Galera, é o seguinte: primeira pergunta, vocês acreditam que as inovações desenvolvidas pela engenharia genética podem, de alguma forma, ferir princípios ético-cristãos? É, polêmica a pergunta, hein, mano? Cara, as inovações envolvidas pela engenharia podem ferir os princípios cristãos. Cara, eu acho que pode ser um problema, né? Pode trazer alguns problemas. É, é um assunto bastante interessante. Parabéns, mano, pelo assunto, né? Pela exposição também. Algo que eu tenho me interessado também, né? Inclusive, isso foi até disciplina nesse período agora, cara. Essa questão de tão presente que está, né, no nosso dia de hoje. Então, mano, eu acho que sim, cara. Pode ferir princípios éticos cristãos dependendo, né? Mas é um pouco difícil desenvolver sobre isso. Porque quando a gente cria, por exemplo, um clone, a gente cai também em um problema metafísico também, né? Será que esse clone é o ser humano de fato? Será que ele pode agir como ser humano, né? Se ele agir como ser humano, será que ele pode ter alguma configuração dele vir a se converter, ele pode vir ser convertido? Acho que dependendo de como usar, né, a engenharia genética, ela pode ferir, sim, os princípios éticos cristãos, principalmente sobre aquilo que você falou sobre se não me engano, foi sobre os fetos, né? Isso aí claramente é um grande problema, né? É um grande problema moral, ético-cristão. Sim, mano. Cara, isso aí que você falou é muito legal e tanto a respeito, principalmente, principalmente a respeito da clonagem e ao descarte, né, desses materiais. A Andressa até falou aqui no chat, né, tendo em vista o exemplo da ovelha Dolly, né, teríamos muitos embriões descartados, né, ou seja, nós tiraríamos a vida dele. Acredito sim que fere os princípios. Sim, então, esse descarte, isso meio que mexe comigo, sabe? Porque é como a Andressa falou no chat aqui, né? No, porque a gente precisa olhar para o material genético, a gente precisa olhar para o embrião e, e entender o seguinte: é vida, é vida ali, sabe? Então, cara, é de fato um problema, tá? Não sei, eu fico pensando assim, e assim, de novo, tá, gente? A engenharia genética, ela é uma bênção. Como a gente falou mais cedo, né?
A engenharia genética ela tem abençoado, ela tem ajudado a vida de muitas pessoas, né, que têm doenças genéticas aí e proporcionado uma melhor qualidade de vida a elas, tá? Então nós não estamos recriminando a ciência, muito pelo contrário, gente. A ciência é para a glória de Deus, tá? Porém, tem também esse outro lado, né? Esse limiar aí, porque às vezes no afã da inovação, você pode ultrapassar uma linha tênue e, de repente, ferir princípios ético-cristãos que nós consideramos, né? A Andressa até falou aqui no chat agora, né, que esses descartes de embriões é como se fosse um aborto. Então, não é uma questão simples de se pensar, é uma questão complexa, sabe? Precisa ter todo um debate ético, filosófico, religioso sobre alguns aspectos da engenharia genética, como esse, né, que a gente está falando aí do descarte desses materiais, né? Então, de fato, é algo para se pensar mesmo. A proporção do descarte para o resultado, a conta não fecha. É uma, e assim, além do fato do embrião ser vivo, eu falo assim, muito descarte, perdão, para você chegar igual no caso da ovelha Dolly e apenas um vingar. De 277 iniciais, apenas um vingar. É, é um, bom, é um negócio a se pensar aí, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa ou podemos ir para a próxima pergunta? Podemos ir para a próxima? Bora para a próxima, então. A gente falou aqui, né, da clonagem da ovelha Dolly. E quando houve a clonagem da ovelha Dolly, a primeira pergunta que se fez no geral foi a seguinte: quando surgirá a clonagem humana? E não sei se vocês lembram, eu lembro que a Glória Pérez, ela escreveu uma novela chamada O Clone, né? O Murilo Benício aí era o protagonista da novela, junto com a Giovanna Antonelli, mas isso não é o caso, tá, gente? O caso é que até novela foi feita falando sobre o assunto, né? O Clone, novela das 9. Interessante, mas enfim, outros papos. Não, gente, só para explicar, né? Antigamente não tinha tanto entretenimento igual hoje, né? Então, tipo assim, as novelas, né? A gente se reunia, né? A família toda ali para assistir a novela, porque não tinha Netflix, não tinha Amazon Prime, não tinha. Era o que tinha, era isso aí. Então, O Clone, Rei do Gado, Avenida Brasil, cara, era isso aí que rolava. Mas, enfim, a questão é o seguinte, galera. A clonagem humana, ela pode ser entendida como uma tentativa de equiparar-se a Deus no que tange ao ato de criar laboratorialmente novos seres humanos? E mais, e com relação ao clone humano, ele teria alma? Ele iria para o céu? Ou apenas o doador? Ou os dois? Então, quero deixar essa pergunta aí para vocês, então, essas duas perguntas. Primeiro, a clonagem humana, ela pode entender isso como uma tentativa de equiparar-se a Deus? E segundo, como que fica a situação do clone? É. Então, mano, pesado, hein?
Cara, sobre a primeira pergunta que você colocou aqui também, a clonagem humana pode ser entendida como uma tentativa de equiparar-se a Deus no que tange ao ato de criar, vem muito daquele sentido de que o ser humano ele deixou, né, de fazer o sujeito e objeto, ele começou depois disso a fazer o sujeito e o sujeitado, né? O objeto agora virou o próprio sujeito. Então, a busca sempre do ser humano vai tentar sujeitar o outro, né? Como se o outro fosse também um objeto. E no que tange equiparar-se a Deus no ato de criar, eu acho que sim, principalmente na modernidade, né? Principalmente na modernidade, onde a transcendência é deixada de lado, então equiparar-se a Deus virou um pouco do alvo, né, da pessoa moderna. E sobre a alma, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Porque, porque alma é uma coisa muito profunda, né? É, o que seria alma, né? Seria alma no sentido de ânimo, né? Ou seria alma no sentido apenas de pneuma, de espírito, né? Mas eu creio que não, tá? É, a alma, ela é o aspecto formal do ser humano, né? O ser humano enquanto um indivíduo. Então, se você for criar, eu acho, mano, que cai muito. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o mito do Teseu, o barco do Teseu. Será que você criar outro barco vai ser o mesmo barco? Né? Acho que cai muito nessa questão. É bem polêmico. Mano, cara, isso que você falou é muito da hora, porque de fato a gente a gente vê, principalmente nessa era pós-moderna, que uma tentativa, pelo menos, de quebrar limites. Ou seja, não há limites, tá? Não há regras. Então, vamos com tudo e partindo desse ponto, há uma relativização de princípios em busca dessa equiparação, tá? Então, cara, isso que você falou é muito louco mesmo, né? Muito louco. A Andressa está falando aqui, né? Excelente colocação do Juan. Nessa equiparação com Deus, em alguns casos, tentam ser maiores que Deus. E sobre o clone, também acredito que não possuiriam alma. Pois é. Galera, é um negócio bem. É um tema bem complicado, né? Israel, meu brother, entrou na conversa aqui agora também. Israel também gosta do tema, né? E eu vou, não sei se o Israel tá no chat aí, beleza. Eu vou refazer a pergunta para o Israel comentar, né? Se ele quiser, claro, obviamente. A gente falou da engenharia genética, né? E lançando algumas reflexões cristãs sobre o tema, e a gente está conversando sobre clonagem, né? Em 97 teve a clonagem da ovelha Dolly, né, que foi um alvoroço, né? Glória Pérez fez a novela, o clone e tal, enfim. E aí a pergunta que a gente está pensando aqui, mano, refletindo, é o seguinte, né? A clonagem humana, ou a tentativa dela, né, pode ser entendida como uma tentativa de equiparar-se a Deus no que tange ao ato de criar, ainda que laboratorialmente, novos seres humanos? E com relação ao clone, ele teria alma? Ele iria para o céu? Ou apenas o doador? Ou os dois? Então, essa que é a pergunta. Eu vou recolocar ela no chat aqui para você. Já está aí. E aí, se você quiser, mano, comentar no chat ou abrir microfone também, pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Cheguei um pouco atrasado, perdi, infelizmente, parte da discussão.
Tem um livro bem interessante, chama Fé, Esperança e Tecnologia. Ele fala da ciência e do tecnicismo, né? E uma coisa que ele fala muito bem é sobre como essa tentativa de controlar tudo através da ciência, ela tem um pressuposto errado, né? Eu acho que isso é bem importante da gente pensar quando a gente fala desse tipo de coisa, porque nesse sentido eu acho que é uma tentativa de ter controle de tudo e nesse caso ser parecido com Deus, né? Eu acho que as coisas caminham por aí. E tanto que quando você vai ver no imaginário popular das pessoas, tem aquela aquele falso conflito, né? De a ciência estar contra Deus e tudo mais. E aí, quando eles abraçam a ciência, geralmente é para fazer as coisas assim que antigamente eram atribuídas a Deus. Não sei, eu acho que é uma tentativa, assim, de se equiparar a Deus, ainda que para essas pessoas Deus não exista. E, nossa, se o clone teria alma, não sei, primeiro tem que ter um clone, né, pra gente ver. Aí, o dia que tiver, a gente pensa se ele vai ter ou não. Eu acho que não, eu acho que a ciência não vai chegar nesse ponto, não. Tem coisas que só cabem ao Criador mesmo. Verdade, mano. Não sei se vocês já ouviram, mas recentemente eu li uma notícia de que, e acho que já até vi na televisão já, algumas pessoas estão congelando corpos de gente morta e, sei lá, congelando porque acreditam que daqui a algum tempo eles vão ter a capacidade de reviver essas pessoas. Não sei se vocês já ouviram falar isso, ou se vocês já leram ou já viram reportagem nesse sentido. E assim, é uma loucura, né? Eu também, particularmente, eu concordo com Israel. Eu acho que, por mais que haja o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento genético, né? No caso de hoje, do nosso encontro, eu acho que o avanço genético não chega a esse ponto da clonagem humana. E eu acho que também não chega ao ponto de ressuscitar gente morta, laboratorialmente falando. Tá? Eu concordo muito com o Israel que eu acho que existem limites que, por mais que o homem tente superar, ele não vai conseguir. Porque são atributos únicos e exclusivos do Deus Criador. Único e exclusivo. Então, acho que... E eu também concordo, eu acho que o clone não tem alma, né? Como é que faz? Não acho que... E aí é complicado, cara. Porque, tipo assim, aí o clone não vai para o céu, aí o clone também aí vai para o inferno, aí também não vai, e onde que ele fica? Entendeu? Não tem que ter destinação, gente, né? Pensando aqui também, né? Para onde que esse clone iria? Verdade. E o doador desse clone também, né? Como é que ele... enfim, são possibilidades aí. Galera, tem uma última pergunta que eu gostaria de fazer aqui, que eu acho que ela é bem importante também, que é a seguinte: nós falamos também sobre reprodução artificial, né? E nós vimos aí que tem a inseminação artificial, né? E tem também a fertilização in vitro. E é possível hoje, como eu falei, você escolher, né, na fertilização in vitro, tá? A gente vê casais que optam pela fertilização in vitro para terem a possibilidade de escolher o sexo do bebê, os seus traços, características físicas e descartar óvulos fertilizados que não correspondem aos aspectos desejados pelo casal. O que vocês acham de casais que optam pela fertilização in vitro para
escolherem minuciosamente como eles desejam esse bebê. O que vocês acham? Vocês acham que é válido esse, sei lá, esse bebê quase que montado, né, a gosto do casal, né? Ah, eu quero que ele tenha essa cor de olho, eu quero que ele tenha o cabelo assim, esse tom de pele. O que vocês acham, assim, de se optar pela fertilização in vitro por uma questão de escolha minuciosa do tipo de filho ou de filha que esse casal pretende ter? Olha, eu vou ler um trecho aqui que acho que se a gente seguir na lógica do comentário, dá para responder essa pergunta que diz assim: enquanto corremos coletivamente na estrada que leva em direção a sistemas tecnossociais e inteligentes que governam nossa vida com uma eficácia cada vez maior, corremos o risco de nos perder ao longo do caminho. Corremos o risco de nos tornar cada vez mais previsíveis e, pior ainda, programáveis, como meras engrenagens em uma máquina. E aí, tem outra frase também que eu acho bem legal, que diz que a automatização da vida humana caminha de mãos dadas com a eliminação da liberdade. Eu acho que é, vai nesse sentido de que cada vez mais as pessoas queiram um controle por meio da tecnologia e com muitas vezes movida por esse ideal de construir uma sociedade melhor ou construir seres humanos melhores e tudo mais. E aí eu acho que a priori a pergunta fala sobre questões físicas, né? Mas eu acho que assim essas pessoas cada vez mais vão querer mais características específicas, e aí, sei lá, uma coisa que envolva o DNA, e é que eu não entendo nada de biologia, para ser sincero, mas que envolvam questões assim que a gente fale de aptidões mesmo, não só de estéticas ou de sexo. Então, sei lá, o cara ele quer ter um filho que joga basquete e inventa lá um gene gigante pro filho dele, assim, para ele ser um LeBron James. E assim, as pessoas vão cada vez mais querendo esse controle, só que, como o livro comenta, né? Eu acho que a gente caminha para uma perda da liberdade também, nesse sentido. E aí, é, porque, por exemplo, nesse caso dos óvulos descartados, as pessoas têm um controle muito, muito específico, mas meio que não tem mais margem para o erro, né? De certa forma. Então, cada vez mais as coisas vão ficando previsíveis. Mas a minha opinião é que isso é uma coisa, resumidamente, é uma coisa que um cristão não deveria fazer, ou se preocupar com isso. Mas, infelizmente, eu acho que cada vez mais as coisas vão caminhar para isso. Mano, cara, isso é muito profundo. Antes de passar por Juan, rapidinho, qual que é o nome do livro e o autor? É a nossa vida sagrada da ABC2. Como o cristianismo pode nos salvar da crise ambiental. No capítulo 2, ele fala sobre transhumanismo. Ah, do Norman Wisdom. Isso. Ah, tá. Ótimo. Lançamento recente da ABC2 aí. Ótimo, ótimo, ótimo. Que a gente comentou lá no grupo de WhatsApp do Nefi, né? Tá na minha lista aí de livros que eu quero ler, porque atiçou muito a minha curiosidade. Inclusive, teve uma chamada de ensaios e artigos sobre esse livro recentemente nos Mundos da ABC2. Bem, bem massa, bem legal mesmo. Fala, Juan! Cara, isso para mim pode dar um problema enorme, principalmente no âmbito moral e até político também, né? O que seria um bebê ideal? Né? O que seria uma criança ideal? O que seria um ser humano ideal? Se isso, por exemplo, cair na mão
sei lá, vamos supor aqui de uma forma bem grotesca mesmo, se isso cair na mão de um ditador, né? Eu quero criar uma civilização ideal, né? Quero criar pessoas ideais. São problemas que podem surgir de forma muito grave, cara. Assim penso, né? Porém, ao mesmo tempo que eu considero um problema também, eu compartilho muito com Israel, que ele disse que isso não se deve ser levado em conta para um cristão, né? Compartilho da mesma opinião que Israel. E também é algo muito subjetivo da pessoa, né? Querendo ou não, isso vai acontecer. Querendo ou não, pessoas vão fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho algo bastante preocupante, sabe? Principalmente no âmbito ético e político também. Mano, você também tocou numa questão muito interessante, que é essa que diz respeito sobre as mãos de quem que isso cai. E o intuito da pessoa com relação a essa técnica, a esse avanço da engenharia genética, né? Mais um meio de instrumentalizar, né, o poder, assim, é uma coisa também bem... O que é o ser humano ideal? Quais são os parâmetros de um ser humano ideal? Que características poderia compor um ser humano ideal? Né? Acho que fica meio complicado. Eu, eu penso também que um casal cristão, né? Eu penso que ele não deveria fazer uso da fertilização in vitro com esse intuito, tá? Uma coisa é, obviamente, realizar esse tratamento, né, da FIV, porque tem dificuldade mesmo e quer engravidar e amém, ótimo, benção. Agora, quando você opta por um tratamento desse, porque você tem a clara intenção de montar um bebê à sua maneira, seja fisicamente, seja, enfim, aspectos internos, externos, psíquicos, cognitivos, cara, aí é um problemão mesmo, né? Aí é um vira The Sims. Entendeu? Então, assim, cara, é um negócio surreal, assim, não sei, assim, sinceridade. A coisa vai cada vez mais deixando de ser natural e vira uma coisa robótica. É como se fosse uma produção mesmo, né? É um negócio. Uau, cara, um negócio bem profundo mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Andressa, quer comentar alguma coisa no chat ou abrir o microfone? É isso aí, meus amigos. É isso aí, meus amigos. Penso que por hoje é só. Esse tema da engenharia genética é muito legal, mas ao mesmo tempo também é bem polêmica, né? Quando a gente vai pensar sobre uma perspectiva cristã, né? Sobre reprodução artificial, sobre clonagem, né? E é muito legal mesmo esse tema. Gostei demais do encontro de hoje. Se você quer fazer algum comentário sobre o nosso encontro, deixa aqui embaixo no YouTube, tá? A gente quer saber a sua opinião a respeito desse assunto, a gente quer saber o seu comentário sobre as perguntas que nós formulamos aqui, tá bom? E esperamos vocês em nossos próximos encontros, em nossas próximas reuniões. A nossa agenda de reuniões de maio já está
pronta, tá bom? Aliás, nossa próxima reunião já é depois de amanhã, quinta-feira, dia 2 de maio, com ela, Manu Manuzérrima, História e Cristianismo. E depois da reunião da Manu, toda terça-feira de maio tem encontro do Nefi, tá? Então, tirando a reunião da Manu, tem reunião toda terça-feira de maio. Então, dia 7, 14, 21, 28, tem encontro do Nefi. Tá bom, pessoal? Galera, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até aqui, tá bom? Deus abençoe a todos. Sigam a gente lá no Instagram, @Nefi Estudos, e também se inscreva aqui no canal do YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Deus abençoe vocês, galera. Um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.